lá no centro de convenções do Anhembi, eu fui patrono de 203 formandos da Escola Metodista de São Bernardo do Campo, uma festa muito bonita, e eu fui muito honrado numa eleição direta, me escolheram lá por votação, fiquei muito feliz e estive lá. E durante a sexta-feira à noite rolou no Pique da Pan um brilhante trabalho comandado pelo Vanderlei Nogueira e pelo Marcelo Lima, e eu não, inclusive meu trim tocava lá durante a solenidade, eu mostrava até pro Júlio Veríssimo da Folha de São Paulo, professor lá da Metodista e um dos paraninfos dos formandos. Mas olha, o povo tá atrás de mim aqui querendo a minha opinião. Eu não opinei porque eu não tinha condição, né? E eu tô realmente com down aqui, com a garganta não muito boa. E vamos abrir espaço exatamente pro torcedor falar. Eu já dei 0 pro Filipão ontem. Eu sou fã do Filipão, entendo ser um técnico competente, muito sério. Mas pisou feio na bola, agrediu o Gilvan Ribeiro. Não é corporativismo, não. Não é porque o rapaz é jornalista, não, e competente. Mesmo que se fosse um jornalista incompetente, também tem. Entendeu? Se fosse o faxineiro, se fosse o porteiro, o médico, o deputado, agressão não justifica. Então o próprio Scolari deve estar com a cabeça muito inchada, porque é um cara, eu entendo ser um cara sério. Ele pisou feio na bola, viu? Wilson de Barueri, fermer la bouche, como diz o francês, ou tetetuar, que fica muito mais educado, para não dizer calha a boca, entendeu? Porque não é nada disso. Ninguém está com medo de falar nada, tanto é que eu vou abrir um espaço agora, no 289-7898, para que o torcedor diga, inclusive alguns entendendo que a imprensa é corporativista. Vamos ver o que o povo fala aqui na PAN. 10:18. Pergunte ao Milton Neves. A Jovem Pan e o Atacadão Autosserviço ouvem São Paulo, Brasil e o mundo. Mande seu fax, carta ou e-mail e pergunte ao Milton Neves. Oferecimento: Atacadão é bom pra você, melhor para o seu negócio. Atacadão. Muito bem, o Atacadão é lugar de comprar barato, você sabe, você que é comerciante, você tem no Atacadão um grande parceiro, são 5 super lojas. Eu estive na de Carapicuíba outro dia, comprando lá ovo de Páscoa e também bacalhau, né? Em grande quantidade para levar para Muzambinho lá, para sobrinhada tudo. Então lá é tudo muito barato mesmo, e você que tem mercearia, restaurante e tal, supermercado, compre com o nosso querido Atacadão. Então a pergunta pro povo é o seguinte: 289-7898, a sua opinião a respeito, eu acrescento aqui, a lamentável agressão do Luiz Felipe Scolari contra o jornalista Gilvan Ribeiro. Então tem alguns torcedores dizendo que a gente é corporativista, então o próprio torcedor dá a sua opinião, quer ver? Alô? Alô? Seu nome completo? Meu nome é José Carlos Castaldo. Você fala de onde, Castaldo? Eu falo de São Paulo, da Vila Clementino. E o seu time? Palmeiras. E a sua opinião? A minha opinião é que o Luiz Felipe tem razão. Porque eu vou fazer um desafio, assista nos jogos de futebol no videotape, se você vê quando sai gol do Palmeiras, se tem algum jornalista atrás do gol pulando, e veja gol do São Paulo e gol do Corinthians. Então, a imprensa, eu digo, a imprensa é anti-palmeirense. Então ele chegou no limite dele, o Luiz Felipe. Tá bom, Castaldo. Tá okay? Então, é só opinião, eu não vou discutir nada. Quer dizer, não é diálogo, é monólogo em relação ao torcedor. Quer dizer, o torcedor fala o que quiser. Então, eu agradeço a sua opinião, muito obrigado e um bom dia, Castaldo. Obrigado, igualmente. Muito obrigado. O telefone continua aberto aqui, 289-7898. E ele acabou de falar que a imprensa é anti-palmeirense. Justo eu, que sou santista, e estou sendo chamado de palmeirense. Do Corinthians quer que eu morra, né? Esses dias aí. E, quer dizer, engraçado, mas eu não vou discutir. O senhor Castaldo educadamente entrou, deu a opinião dele, polêmico ou não. Vamos ouvir mais um aqui em nome do Atacadão. A Jovem Pan e o Atacadão ouvindo São Paulo. Alô? Alô? Bom dia. O seu nome completo, o seu bairro e o seu time. É Atílio Antônio Martorelli Júnior. Opa, sou palmeirense. Palmeirense. E o bairro? O bairro das Perdidas. É agora a sua opinião. Eu acho que ele não conseguiu se controlar, né? Mas fica difícil, porque realmente a perseguição, eu não digo perseguição, mas a má vontade em relação ao Palmeiras é muito grande, né? Tá bom, tá aí. Mais uma opinião. Muito obrigado e um bom dia pro senhor, viu? Igualmente. Muito obrigado. O telefone continua aberto, 289-7898, o torcedor dando a sua opinião a respeito dos fatos. Porque eles entendem que a imprensa é corporativista, que a imprensa não deixa o povo falar. Então eu estou deixando aqui livremente o nosso Arnaldo e o Ângelo Zanqueta, irmãos gêmeos ali na técnica, estão conectando todo mundo com o Wanda Luiz. Alô?
Alô, Milton Neves? Bom dia. Primeiro, bom dia. Eu quero dizer que eu sou fã. Ô, Deus te pague. Me diga uma coisa, o seu nome inteiro, o seu bairro e o seu time. Meu nome inteiro é José Sérgio Lucas, meu bairro é Itaim, meu time é Palmeiras. E a sua opinião agora sobre a agressão do Luiz Felipe Scolari? Eu sou totalmente contra a atitude que o Luiz Felipe tomou, né? Mas acho que, em parte, ele também tem razão, porque realmente a imprensa pega muito no pé dele. Então, é a minha opinião. Então tá bom. Um grande abraço e muito bom dia pra você. Outro, bom dia. Muito bem, o meu trem não para aqui também. Milton Neves, hoje lá no Morumbi, o Filipão Scolari vai ficar verde de raiva. Quando ver os garotos do São Paulo, eles vão enfiar 2-0 nas bolachas verdes dele. Vai querer bater no repórter, o Washington do Socorro, lá de Santo Amaro. Temos mais um aí, meu caro Arnaldo e Ângelo Zanqueta. 289-7898. Você pode continuar ligando para dar a sua opinião. A gente democraticamente aqui está ouvindo o torcedor também. Alô? Alô? Seu nome inteiro? Meu nome é Marcos do Orlando. Marcos do quê? Do Orlando. Pois, de onde você está falando? De Osasco. De Osasco. E o seu time? Meu time é Palmeiras. E a sua opinião sobre o gesto do Luiz Felipe? Eu acho o seguinte, que ele está errado em agredir o jornalista, só que por outro lado, ele está certo que é que nem o ouvinte acabou de dizer, os jornalistas de São Paulo, a maioria é contra o Palmeiras, principalmente na televisão. Então acho que ele por esse lado, ele agiu até que coerente, porque é tudo contra o Palmeiras, os jornalistas de São Paulo. Tá, um abraço para você, muito obrigado. Eu tô sentindo assim um gozado, rapaz, a torcida do Palmeiras entendendo que a imprensa de São Paulo é anti-palmeirense. A gente quando ouve o corintiano diz que a imprensa é anti-corintiana, né? É a grande rivalidade de Palmeiras e Corinthians. Então vamos ouvir mais um torcedor aqui, mas antes eu quero ver aqui uma informação ou uma opinião que vem por Teletrim. Milton Neves, o Filipão tem razão. Toda a imprensa é corintiana e São Paulina. Celso de Guarulhos. Tá vendo? Alô? Milton. Oi, seu nome inteiro? Atiro Oliveira Silva. De onde? Bragança Paulista, Milton. E o grande Bragança Paulista, terra da linguiça. E o seu time? E o seu time? Palmeiras. E a sua opinião? Minha opinião, o Felipe tá certo. Por que, meu filho? Porque o Felipe tá certo. E o Silvão já teve problema com o Serginho, do seu time. Tá certo, o jornalista que o Palmeiras é você, Milton. Tá certo. Então um grande abraço pra você e muito obrigado, Milton. Viu? Então, eu acho que não justifica, né? Mas ele tá certo. Então tá, muito obrigado a você. Eu fico... Não posso opinar, porque eu falei que nesse espaço eu não vou opinar, porque eles deram livremente suas opiniões e o ouvinte tira aí as suas deduções. Onde está o João Guilherme, que apresentava um programa esportivo na Rádio Gazeta? Pergunta a Cristina Fernandes. Não sei, mas vou perguntar ao Vanderlei Nogueira onde está o bom João Guilherme. Em nome do Atacadão Alto Serviço, ouvimos São Paulo, a opinião do torcedor aqui, neste domingo de Palmeiras, o Filipão e o São Paulo Futebol Clube, jogão que o José Silvério vai narrar pela Jovem Pan. Aqui, o Atacadão tem uma grande dica para você, comerciante. Atenção, comerciante, cito no elenco, eu acho que o Palmeiras, se tinha alguma condição de ganhar título, começou a perdê-la definitivamente na última sexta-feira. Milton Neves. Ô Luiz Carlos, acompanha esse raciocínio de um torcedor chamado Antônio Carlos Batista da Cruz, torcedor da Portuguesa da Avenida Dr. Chucre Zaidan. Eu vou repetir, Antônio Carlos Batista da Cruz, grande ouvinte da Jovem Pan, está dizendo o seguinte: o José Silvério, historicamente na Jovem Pan, quando um determinado jogador que sempre vive errando é expulso de campo, que arrumou uma confusão, tipo de mundo, tipo de Jalminha, o Silvério sempre diz, são sempre os mesmos. E por que a imprensa, pergunta a ele, o Antônio Carlos Batista da Cruz, por que a imprensa agora não fala a mesma coisa em relação ao Gilvan Ribeiro? Eu vou responder essa pergunta, depois quero a tua opinião também, a sua resposta. Por que então, quando pela segunda vez que ele apanhou, não é, de um técnico de futebol, por que a imprensa não está dizendo, são sempre os mesmos, porque o Gilvan Ribeiro é reincidente? Quer dizer, muita gente no crime aqui está dizendo que o Gilvan é reincidente. Ô gente, o Silvério diz isso, que são sempre os mesmos, quando o cara erra pela segunda, terceira, quarta, 10ª vez, ou então pela segunda vez. No caso, o Gilvan Ribeiro, ele é vítima pela segunda vez, quer dizer, ele apanhou 2 vezes. Entendeu? Então,
digamos que ele venha apanhar a terceira vez, pô, aí você vai falar, pô, são os mesmos e tal. Não aplica o raciocínio. Aplica-se quando o cara é o agente e não o paciente. Ele é o paciente, ele está sendo agredido, ele é a vítima. A tua opinião agora? Olha, a minha opinião bate com a sua, porque as pessoas estão tentando inverter a situação, né? O Luiz Felipe disse na última sexta-feira no Piquirapã que apenas o agrediu também é uma palavra muito forte, uma frase forte. O agrediu, na verdade. Mas ele disse assim, eu apenas o agredi, porque ele fez um movimento e eu achei que ele ia me agredir, então me defendi. O que não é verdade. Você vê a foto do lance ontem, o Luiz Felipe está agarrando a gola da camisa do Gilvan Ribeiro e com a outra mão está batendo. E se você conhecer, quem conhece pessoalmente o Gilvan Ribeiro e o Luiz Felipe Scolari, não dá nem para começar a briga. É peso pesado contra peso pluma. Não tá na mesma categoria. Não dá pra se resolver isso fisicamente, que não deve se resolver nada. Agora, o Serginho bateu covardemente no Gilvan Ribeiro e o Luiz Felipe Scolari, não vou dizer covardemente, porque ambos estavam ali trocando palavrões. Mas a verdade é que houve um momento de grande altercação, o senhor Luiz Felipe Scolari perdeu a cabeça e esse a gente pode colocar. É sempre o mesmo. Já deu um murro no Vanderlei Luxemburgo, ele realmente tem respondido mal algumas perguntas. E eu, particularmente, posso falar isso, Milton, e falei para ele sexta-feira também, e ele concorda que está terrivelmente arranhado, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. A verdade é que eu gosto do Luiz Felipe Scolari como técnico e também como pessoa, nunca me fez nada, mas foi realmente lamentável a atitude da última sexta-feira. O Gilvan, você tem toda a razão. Sem corporativismo, independente da pergunta, eu não quero nem saber a pergunta que ele fez. A pergunta é para ser feita. Se ele não quer responder, não responde. É um direito dele. Agora, bater já é demais. Você acha que vai resolver tudo com pancada? Não vai. Imagine só hoje o Kleber sendo expulso porque deu a pancada no jogador de São Paulo. Qual o exemplo que ele seguiu? O que Luiz Felipe falará para um jogador do Palmeiras expulso a partir de agora? Ô Luiz Carlos, lembra quando você falou pro Tele Santana, antes do Tele destrambelar, ganhar título? O senhor Tele, o senhor é um pé frio. Se fosse o Luiz Felipe, ele te arrancava a cabeça. Você lembra? O Tele Santana foi de uma cordialidade dentro daquilo que ele queria dizer. Ele respondeu tudo o que ele bem entendia. Aliás, viu, Milton, não foi bem assim, né? Só para explicar, porque o Tele, aliás, naquele momento ele empatou com a Ferroviária, lembra? O grande Aguirre Garay, se derem uma tartaruga para tomar conta, foge. Ele jogava na quarta zaga do Palmeiras. É considerado, inclusive, lá no Uruguai, um grande pai de família, mas é chamado de El Tortuga. Então, ele perdeu um gol em cima da hora, era o gol da classificação. E a torcida gritava, pé frio, e tinha muita gente... Foi contra a Ferroviária, não foi? Isso. Tinha um goleiro chamado Enio lá na Ferroviária, fechou o gol. Exatamente. E daí, muita gente da imprensa tinha essa brincadeira e falava que o Tele era pé frio. E a revista Placar tinha feito uma matéria, inclusive, a esse respeito. A torcida começou a gritar que o Tele era pé frio. Na entrevista coletiva, que tem muita gente que fala, mas não fala para a pessoa. Eu acho que você tem que falar para a pessoa. Então, na entrevista coletiva, eu perguntei isso pro Tele. Seu Tele, o senhor saiu de mais um campeonato, o senhor já não ganha muito tempo, e a torcida está te chamando de pé frio. Aí ele ficou bravo, respondeu daquela forma, mas sem nenhuma agressão física. E hoje, inclusive, ainda na sexta-feira, eu conversei com o Tele Santana, e ele está tentando a sua recuperação, está levando a sua vida. Eu tenho um grande respeito pelo Tele Santana. E quem não tem, né, Milton? Ah, mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora, se toda pergunta diferente, vamos colocar assim, for respondida com um soco, vai ter repórter morto aí. Apesar que vem de armadura, Milton. Apesar que não são todos a usar, a perguntar aquilo que deve. Tem muito perfume também nas perguntas, especialmente em coletiva de técnico da seleção, etc e tal, entendeu? Então, o Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico mais do que competente, ele é interpretador de pergunta também. Dependendo da pergunta que o cara faz, ele quer mudar a pergunta, dizendo, você não devia perguntar isso, tem que perguntar não sei o que e tal. Mas jamais deu burro em alguém. Não gosta de perguntas, sai sapateando, não sei o que, reclama, mas nunca deu burro em ninguém. Meu caro Luiz Carlos Quartarolo, você falou que não quer nem saber, mas eu quero, porque eu confesso a minha ignorância. Você sabia que até agora eu não ouvi e não fiquei sabendo, e eu acredito que muita gente, é o caso aqui também do simpático Refinete, Domingos Refinete, da Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, qual é que foi a pergunta que fez o Gilvan Ribeiro que deixou
o homem possesso. Que pergunta que foi? Porque eu confesso que não sei. Wander Luiz está aqui do meu lado, se souber pode falar também. Luiz Carlos já disse que não sabe. Bom dia, Milton, Luiz Carlos, ouvintes da PAN. A pergunta teria sido o seguinte: se os torcedores não puderam acompanhar o treino, tinha sido uma determinação do técnico, no caso escolar, para que os torcedores não acompanhassem o treino em Barueri. Pô, mas só isso? Ué, mas que é isso? Ô, louco. Não é possível. Um dia eu falei, apesar que estava no estúdio, ele lá no vestiário, um dia eu falei pro Eurico Miranda, você pra falar mal do Pelé, você tem que primeiro gargarejar com criolina. Então, se eu tô lá do lado dele, nessa reação do escolar, ele me jogaria uma bomba atômica na cabeça. Para com isso. Quer dizer que só por isso, ele não perguntou nada ao Quartarolo. Isso vinha de um dia anterior, né? Porque na academia, o campo número 1, para você entender, há 3 campos do centro de treinamento do Palmeiras. O campo número 1, que é logo na entrada, fica junto à arquibancada. Então, o torcedor fica na arquibancada, ali uma arquibancada razoavelmente pequena, né? Mas o torcedor fica ali e vê o treino. Só que esse campo está muito esburacado e está em reforma. Então o que está acontecendo? A administração do centro de treinamento do Palmeiras pediu para que o Luiz Felipe treinasse em outro campo, mais ao fundo. Ou seja, onde a torcida não pode ver. E a torcida, só para ver esse treino, teria que ficar ao lado do gramado do treinamento. O Luiz Felipe nada falou a respeito. Quem impediu no centro de treinamento foi a própria administração. E eu acho que com razão. Com razão. Agora, no treino lá em Barueri, foi no dia seguinte. E de novo a torcida não entrou. Alguns torcedores queriam ver o treino. E isso gerou uma matéria jornalística. Sinceramente, eu não sei se tem peso isso ou não, porque para mim local de torcedor é no estádio aplaudindo o time. Mas tem torcedor que gosta de ver treino. E tem equipe que permite que o torcedor veja o treino. E é um direito permitir ou não. Mas o Luiz Felipe não teve nenhuma interferência. Só que ele acha que o Diário Popular tem uma orquestração contra o Palmeiras. Foi isso que ele disse, inclusive, ao Antero Greco, que é um dos editores do Diário Popular, na última sexta-feira. Por isso, ele já estava, inclusive, com isso na cabeça, e qualquer pergunta que viesse, talvez a reação fosse a mesma. Daí o Gilvan perguntou: foi você que não permitiu a entrada dos torcedores hoje para que pudessem observar o treino? Ele falou: tudo é culpa minha, o que está acontecendo? Se aparecer uma mulher grávida, vão dizer que eu também sou culpado. Quer dizer, ele já vinha com alguma coisa, e para ele, particularmente, essa foi a última gota da água, viu, Milton? Então tá legal, tá aí o Luiz Carlos Quartarolo informando nesse espaço Bozano Skin Cariol da Jovem Pan. Atenção, dedo no gatilho, dentro de 1 minuto você vai poder perguntar a mim e ao Luiz também. Luiz Carlos, você fica aí na escuta? Porque eu estou me barbeando aqui, mas eu falo. Então tá, você está recebendo hoje inclusive um lindo kit com produtos da Bozano, creme, espuma, gel e loção Bozano. Produtos Skin Cariol vão lá para a freguesia do Ó, caminhão amarelo do Nerção vai lá na tua casa. Bom dia. Bom dia, como é que você chama? Aquele teu velho ouvinte, o Sandro Varela. Grande Sandro Varela, que me passa trim toda hora. Qual é que é o teu bairro? É Vila Buarque. Mas o Sandro Varela, você tem um nome mais comprido, não é só Sandro Varela não, né? Não, é Sandro Luiz Varela Silva. Tá vendo? Eu lembro. Eu tô com a garganta ruim, mas eu tenho a cabeça boa. Então vamos lá, você quer perguntar pra mim, pro Quartarolo ou dar opinião? Olha, na verdade eu queria jogar uma pergunta pros dois. Então vamos lá. Mas, tudo bem, vamos lá. É o seguinte, eu queria saber de vocês se no caso do Filipão faltou compreensão da parte sim de imprensa, torcida, do próprio Filipão, que tem alguma coisa estranha também, que o Palmeiras vive em clima de guerra o tempo todo, parece um barril de pólvora para explodir. E será que isso não é coisa do Filipão? Varela, então eu vou passar a pergunta em homenagem ao Quartarolo e você acompanha pelo rádio enquanto a gente vai plugar mais um torcedor no 289-7898 em nome do Atacadão. Responda, Quarta. Você está querendo o seu barril de pólvora, querendo saber se o barril de pólvora é uma orquestração do Felipão, Milton? Não, que o clima está muito ruim para cima do Palmeiras, que há pouca compreensão da imprensa, da torcida em relação ao Palmeiras. Olha, eu acho que a compreensão é normal, né? Agora, o Palmeiras é muito grande, o Luiz Felipe parece não suportar pressão nenhuma, né? Acho que o grande problema do Luiz Felipe em São Paulo, na minha ótica, meu caro Milton Neves, é que quando ele estava no Grêmio, ele armava um time para contra-atacar. Ele era sempre o franco atirador. Aqui o Palmeiras tem que atacar sucessivamente e ele que abre o contra-ataque para o adversário. Ele não conseguiu montar ainda um time para se defender desse contra-ataque adversário. O que ele fazia magistralmente no Grêmio, porque ele pegava a bola, metia no Paulo Nunes e cruzava para o Jardel, era gol. E jogava fechadinho. Aqui ele tem que atacar. Mas nos últimos dias, o Luiz Felipe está sendo muito pressionado, não pela imprensa somente.
Tá bom. Mas pela torcida e também centro do próprio Palmeiras. E ele tem que saber conviver com isso, afinal ele está num grande time, por isso que é considerado um grande técnico. A Jovem Pan e o Atacadão vão ouvir mais um torcedor. Antes eu queria abraçar aqui o pai e o filho, que são professores lá em Alphaville, o Alexandre Marmo, que é o filho, e o Nicolau Marmo, que é o pai. Gente boa, grandes ouvintes da Jovem Pan. E o Sérgio Lara Mitsu de Moura, fanático torcedor do Palmeiras, dizendo hoje o Serginho Moura que o time dele, o Palmeiras, ganha do São Paulo por 1-0. Alô? Alô? Oi, Seu nome? é Eduardo. Eduardo do quê? Eduardo Américo Matina. E o seu bairro? É São Bernardo do Campo. São Bernardo no ABC. E o seu time? É Palmeiras, lógico. Pois não, você quer dizer o quê? Não, é o seguinte, que nem você falou que o Zé Silvério fala sempre o mesmo outra vez, né? E esse Gilvan, sei lá, ele pergunta coisa que eu acho que o pessoal devia estar mais preocupado com o Palmeiras e São Paulo, com o jogo em si, do que ficar atiçando a ira do Felipe Scolari, que todo mundo já sabe que é meio irado, né? Muito bem, eu agradeço o seu telefonema e a sua opinião, tá bom? Tá ok. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E atiçando a gente fala muito lá em Muzambinho também. Faz tempo que eu não ouço o atiçando. O telefone é o 289-7898. Dia de São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. O José Silvério narra pela Jovem Pan, o pai do gol. E nós estamos ouvindo o torcedor. A Jovem Pan já está no Morumbi com o Luiz Carlos Quartarolo desde cedinho. E eu aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu vou dizer uma coisa para você. A pergunta foi absolutamente normal. Eu, nesses 16 anos de terceiro tempo aqui, se eu fosse repórter lá no estádio e tivesse feito tudo quanto a pergunta que eu fiz no estúdio para os entrevistados e a reação fosse essa aí, eu já teria apanhado demais ou então já teria morrido há muito tempo. Alô? Alô? Como é que você chama? Luiz Carlos de Oliveira, Ô Luiz, de onde você fala? do Itaim. E o seu time? Felizmente, Santos Futebol Clube. Grande Santos, nosso amor. Itaim Bibi ou lá no outro Itaim Paulista? Bibi, né? E o que você quer dizer ou perguntar? A respeito do Luiz Felipe, eu acho que ele tem toda a razão, porque a imprensa realmente, você sabe, Milton, que a gente como santista percebe que o Santos não tem o mesmo espaço que outros times têm, não é? E o Felipe está sendo questionado sobre situações, assim, ridículas, que nada tem a ver com o futebol do Palmeiras, mas quer saber quem proibiu treinador, jogador, quem proibiu torcedor de entrar em campo. Esse Gilvan já fez perguntas também muito pentelhas com o Serginho. O jeito de perguntar, às vezes, da pessoa provoca uma reação super violenta na resposta. E você sabe que profissionais da imprensa já teve problemas com ele, inclusive você, que às vezes a paciência é fácil de perder, né? Opa, peraí, eu nunca tive problema com o Gilvan Ribeiro, não. Aliás... Mas com outras pessoas da imprensa. Com o Gilvan não. O Gilvan, eu inclusive trabalho no mesmo jornal que ele lá no Diário Popular, apesar que nunca vou lá, minha coluna já vai pronta, entendeu? Mas o Gilvan Ribeiro, só falei por telefone com ele uma vez na vida, não tenho absolutamente nada. Nem eu contra ele, entendeu? Mas o tipo de pergunta, eu gosto de futebol, acompanho o teu programa, o Jornal de Esporte da PAN, entendeu? Inclusive para comentar, eu assisto quase tudo de esporte, e aquele jogo aberto da bandeira do Canal 21, não é? Ele não tem um espaço para o Santos, entendeu? Parece que o Santos não é de São Paulo. Então eu digo que a imprensa tem cor, sim, tem muito repórter que se elegeu, entendeu? Vereador, essa coisa toda. Por aí, então você vê, Milton, que admiro o teu programa e tenho certeza que você é um profissional que fala com muita consciência, porque você tem esse contato direto com o público. Muito obrigado. Entendeu? Eu agradeço muito teu carinho, a sua audiência, tá aí a sua opinião, polêmica ou não, torcedor do Santos, do lado do Scolari. Muito obrigado a você. Agora, aqui na Jovem Pan, o Santos tem um espaço enorme. Além do chato do Milton Neves, que fala todo dia do Santos demais, e há quem faça até bolo esportivo, ver quantos minutos que eu demoro num programa que eu apresento para falar do Pelé.